Que a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine para sempre em vossos corações. Estamos dando início ao auxílio bíblico para a Escola Dominical, lição de número 7, cujo tema de hoje é a família que sobreviveu ao dilúvio. Sejam todos bem-vindos. O Senhor nosso Deus levantou Noé, um homem justo e que buscava ter comunhão com Deus, mesmo vivendo em uma sociedade perversa, para anunciar o juízo divino em forma de dilúvio que viria sobre a terra. Noé trabalhou na construção da arca e pregou a verdade divina por cerca de 100 anos. Todos tiveram oportunidade e tempo para se arrependerem dos seus pecados, mas ninguém deu crédito à pregação de Noé. Somente ele, sua família e os animais foram salvos das águas do dilúvio. A arca construída por Noé é um tipo de Cristo, aquele que é o nosso único meio de salvação, conforme descreve Atos capítulo 4, versículo 12. Somente o Senhor Jesus pode livrar essa geração do juízo e da morte. Por isso e por essa razão, não podemos perder mais tempo e anunciar a todos os povos e nações a mensagem da salvação e o Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, primeira coisa importante desta lição de hoje é nós sabermos quem era Noé. Quem foi Noé? Segundo a Bíblia nos informa, Noé nasceu quando seu pai, Lameque, tinha cerca de 182 anos de idade. E nós vamos verificar que Lameque pôs esse nome em Noé com a seguinte expectativa. Gênesis capítulo 5, versículo 29 diz assim: E chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. A palavra Noé é traduzida do hebraico Noach, que significa repouso. Vem de um verbo que significa descansar e está associado a alívio. O nascimento de Noé para o seu progenitor significava uma inversão de curso para a humanidade. Em meio à iniquidade e maldade generalizada daqueles dias, Deus chamou Noé, um homem que ainda buscava comunhão com ele e que era varão justo. Nós vamos ler no capítulo 6 do livro de Gênesis. E no versículo 9, encontramos a seguinte declaração: Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Então, 3 pontos importantes podemos frisar nesta questão. Primeiro, reto em suas gerações. Agora surge uma pergunta: como que Noé poderia ser chamado de reto, abre aspas, irrepreensível, quando ninguém é perfeito? Temos aí várias referências bíblicas. Tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento,
nós vamos encontrar o adjetivo traduzido como reto, se referindo à integridade e à maturidade, e não à falta de pecado. Alguns sugeriram que a expressão reto em suas gerações, que literalmente quer dizer irrepreensível no seu tempo, se refere ao fato de que Noé era descendente da linhagem de Sete, livre da mistura com a linhagem mundana de Caim. Isto só nos mostra, e equivale dizer, que Noé se mantinha distanciado da iniquidade moral da sociedade ao seu redor. Por ser justo e temente a Deus, ele resistiu à opinião e à conduta que era condenável do público daquela época. Noé achou favor aos olhos de Deus, é o que a Bíblia diz. O segundo ponto, essa retidão de Noé era fruto da graça de Deus nele, por meio da sua fé e do seu andar com Deus. A salvação no Novo Testamento, ela é obtida exatamente da mesma forma, ou seja, mediante a graça, né, e a misericórdia de Deus, que são recebidas pela fé, cuja eficácia conduz o crente a um esforço para andar com Deus e permanecer separado da geração ímpia que está ao seu redor. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, declara que Noé foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Terceiro ponto importante, o Novo Testamento também declara que Noé não somente era justo, como também pregador da justiça, conforme o que Pedro escreveu na segunda epístola, no capítulo 2, versículo 5. Nisso, ele é exemplo do que os pregadores devem ser nos dias atuais. No capítulo 6 e versículo 14 a seguir do livro de Gênesis, nós vemos o seguinte: faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de 1 côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Através desse texto, nós vemos que a construção da arca foi uma ordem direta de Deus para Noé. A palavra arca é traduzida do hebraico tebá, que significa caixa, cesto ou embarcação de madeira. Há uma palavra egípcia semelhante a este termo, que significa baú ou caixão. A mesma palavra é usada para descrever em Êxodo capítulo 2, versículo 3, o cesto no qual o bebê Moisés foi colocado pela mãe no rio Nilo. Quando pensamos na arca de Noé, geralmente visualizamos um grande barco ou um navio com proa e popa. Isso é natural pensarmos assim. Contudo, vale lembrar que um navio é desenhado para se mover sobre as águas conforme a conveniência de um comandante ou de um piloto. E a arca
foi construída apenas para flutuar nas águas. A palavra traduzida como gofer em tábuas de gofer é como se fosse uma madeira resinosa. Esta palavra traduzida do original indica quase que a palavra cipestre. Cipestre. Ela foi meramente transliterada do hebraico, tá? Mas para identificarmos de forma consciente, de acordo com os escritos registrados, nós não vamos encontrar de fato, qual é o tipo de madeira usado na confecção da arca. Tudo indica ser a madeira cipestre, ok? Noé foi orientado pelo Senhor Deus a fazer compartimentos na arca, que traduzido do hebraico ken significa cavidades, ninhos. E Deus o orientou para usar betume, que traduzido do hebraico é copper, uma espécie de piche para selá-la contra vazamentos. Não se sabe ao certo qual era esse agente selador. Não sabemos também aonde que Noé morou na época pré-diluviana, mas não há nada que indique que fosse perto do mar. Ainda assim, ele construiu a maior arca flutuante que já havia sido vista. Nós vamos encontrar no versículo 15 que Deus dá detalhes das medidas de como deveria ser esta embarcação. O Senhor estipula isso em côvados, considerando que um côvado no Antigo Testamento equivalia aproximadamente a 45 centímetros. Nisto posto, a arca então tinha cerca de 135 metros de comprimento por 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. O versículo 16, nós vamos encontrar que Deus ordena a Moisés a fazer uma janela. A janela era uma abertura, que traduzida do hebraico é tissohar, com cerca de 45 centímetros na parte superior. Havia necessidade, logicamente, de circulação de ar, bem como de proteção da arca das correntes de água. Isso demandava um bom conhecimento de engenharia e embarcações. Essa abertura podia ser coberta, como vemos em Gênesis, capítulo 8, versículo de número 6. Quanto ao dilúvio, nós vamos encontrar na Bíblia os seguintes relatos acerca dos eventos do dilúvio. Primeiro, Noé, quando tinha 600 anos de idade, tendo sido informado pelo Senhor sobre a iminente destruição, construiu a arca, entrou nela e assim preservou a sua vida e o da sua família e também de muitos animais. As chuvas começaram no 17º dia do segundo mês, continuando por 40 dias seguidos. As águas do abismo irromperam. Presumimos, alguns estudiosos presumem, que isso aponta para uma mudança dos polos magnéticos da Terra, embora
e isso não tenha sido reconhecido pelo autor sagrado, conforme lemos em Gênesis capítulo 7, dos versículos 1 a 9 e também dos versículos 10 a 17. Segundo ponto importante sobre o dilúvio: as chuvas cessaram, mas as águas persistiram, e até onde Noé era capaz de ver ao seu redor, só havia água. Naturalmente, isso teria sido tomado como um dilúvio universal. Gênesis capítulo 7, dos versículos 18 a 24. Terceiro ponto importante sobre o dilúvio: a arca acabou pousando sobre o monte Ararat, no 17º dia do 7º mês. Gênesis 8, versículos 1 a 4. Quarto ponto importante: os picos das montanhas tornaram-se visíveis no primeiro dia do 10º mês. Gênesis 8, versículo 5. Outro ponto: um corvo e uma pomba foram soltos, a fim de investigarem a situação da proximidade da arca. Gênesis capítulo 8, versículos 6 a 9. A pomba foi enviada novamente 7 dias mais tarde e retornou com um raminho de oliveira no bico, mostrando que as águas estavam diminuindo de nível. Gênesis 8, versículos 10 e 11. A pomba foi enviada pela terceira vez, mas desta vez não voltou, o que mostrou que agora era seguro aos homens abandonar a arca. Gênesis capítulo 8, versículo 12. Outro ponto importante: o solo secou, sendo aquele o ano 601 da vida de Noé, o primeiro mês e o primeiro dia do mês. A cobertura da arca foi removida, conforme Gênesis 8, versículo 13. E um outro ponto importante é que Noé deixou a arca no 2º mês, no 27º dia, dando assim uma conclusão de que eles permaneceram dentro da arca, Noé, sua família e os animais, durante 1 ano e 17 dias. Estas são as informações simplórias que a Bíblia define sobre o dilúvio. E lembre-se, a geração de Noé teve tempo para ouvir a sua mensagem e ver a arca sendo construída, mas não deram ouvido à pregação de Noé. Ainda há tempo de você atentar para a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe e até a próxima.